Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que o nosso programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis. Como sempre, conosco, nosso companheiro Milton Felipe. Muito obrigado, Coelho. Obrigado. Tá bom, Milton? Tudo bem. Sempre agradável estar aqui no nosso estúdio, ao seu lado, ao lado dos nossos técnicos, realizando esclarecimentos oportunos. Pela oportunidade, esses esclarecimentos conseguem trazer reflexões novas para muitas pessoas. E é esse o nosso propósito. Nosso propósito não é divulgar ideias, é propor reflexões sobre as ideias. E a base da nossa proposição são sempre as obras fundamentais de Kardec. Né? Por que nós propomos isso? Porque a literatura de Allan Kardec é ainda muito desconhecida. As pessoas têm os livros lá em casa guardadinhos, ou às vezes pegam um ou outro, o livro mais lido, sem dúvida, é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas a nossa proposta é o estudo dessas obras. Muda tudo na vida de uma pessoa quando elas estudam essas obras. E você falou um negócio importante, e você sempre repete nas suas palestras, ou por vezes aqui, quando nós estamos gravando nosso programa, você fala sempre com bastante ênfase para ler e estudar, porque não basta ler, né, Milton? Ler passa superficial, a gente fala, que bonito, mas a gente estudou o suficiente para compreender as orientações que estão nesses livros? Esse é o segredo, não é? E como nós já realizamos aqui na Associação Francisco de Assis, tempos atrás, a palestra Os Benefícios do Conhecimento Espírita, eu gostaria de propor às pessoas que nos ouvem com tanta generosidade e tanto interesse, que acessassem a Fraternidade, lá o site, e pudessem assistir integralmente essa palestra. Chama-se Os Benefícios do Conhecimento Espírita. Essa palestra está no site TV Fraternidade ou no site kardec.tv. O TV Fraternidade é tvfraternidade.com.br. O Kardec TV é só kardec.tv, né, para os interessados. E ajuda muito. Ô, meu amigo Milton, temos aqui mais uma solicitação que nos foi encaminhada. Como o Espiritismo vai contribuir para a melhora do planeta? Isto está predito mesmo? É verdade? Bom, quando a gente lê toda a obra de Allan Kardec, percebe em destaque que o Espiritismo tem um objetivo primordial. Nasceu no dia 18 de abril de 1857 para explicar como funcionam as leis naturais. O conhecimento sobre as leis naturais faz com que a pessoa ela raciocine, ela reflita sobre os acontecimentos da vida de uma pessoa, de um grupo e de toda a humanidade. Então não há dúvida que isso está escrito e eu entendo está previsto, porque o conhecimento é exatamente para mostrar a nossa realidade espiritual. Agora, Kardec, sobre essa matéria da pergunta, Kardec escreveu em diversas ocasiões, ouvindo os espíritos primeiramente, mas depois ele vai fazer essa dissertação, ao ponto dele chegar lá no último capítulo do livro A Gênese, de escrever integralmente sobre como será a vida com as gerações futuras. Veja aqui como está sendo levado esse assunto do ponto de vista da seriedade do conhecimento. Primeiro de tudo, Coelho, eu entendo, nós temos que compreender que a doutrina traz uma proposta de vida. O Espiritismo traz uma proposta de vida. Não se coloca como a melhor filosofia, como a melhor ciência, conhecimento sobre moral melhor. O Espiritismo não se apresenta assim, não. Se apresenta como uma proposta de vida. E ele vai desenvolvendo o seu trabalho na medida em que vai expandindo no planeta
esse conhecimento novo. É uma doutrina muito nova, muito nova. Não passou pelas situações de outras doutrinas que se pretendem oferecer essa contribuição. A palavra certinha que eu gostei aqui da pergunta é a respeito da contribuição para a melhora do planeta. Significa que nós ainda estamos passando por um certo grau de dificuldade. Que certo grau de dificuldade é esse? Eu entendo que é o assunto relacionado com a moral. Entendo que o discurso aqui, essa melhora, é do ponto de vista moral, porque mudando ou melhorando as regras morais, nós mudamos tudo na nossa vida. O que Jesus fez foi apresentar um discurso doutrinário fundamentado na moral, com base no conhecimento pedagógico sobre o amor, com base no conhecimento pedagógico sobre o relacionamento entre os seres, o respeito entre as criaturas. Então, isso é fundamental, porque se nós não adotarmos os princípios éticos com base nas regras morais ensinadas por Jesus, nós não faremos alteração do planeta, não. E é por isso que o Espiritismo, ele adota integralmente esses princípios éticos e os ensinamentos morais de Jesus. É uma coisa interessante, né? Jesus, para nós, esteve aqui encarnado há 2000 anos e pouco. Se você for analisar, assim, salvo alguns detalhes, de lá para cá, cientificamente, o planeta evoluiu muito. Mas moralmente, apesar dos ensinamentos de Jesus, se a gente for analisar, evoluiu muito pouco. Não, a ciência... Ou quase nada. Não, eu concordo plenamente. Olha, a ciência não tem o mínimo interesse em conhecer Jesus de Nazaré. Os responsáveis pelo desenvolvimento da moderna tecnologia não têm nenhum interesse em conhecer os fundamentos da doutrina de Jesus de Nazaré. As religiões fugiram, se esconderam desses ensinamentos porque realmente não são compatíveis os ensinamentos religiosos com a doutrina de Jesus. Então nós precisamos repensar tudo. A proposta dele é revolucionária. Não é esse joguinho que a gente faz, melhor dizer de outra maneira, essa média que se faz entre o que é material e o que é espiritual. Para Jesus não existe isso, ninguém ficaria em cima do muro. É realmente assumir uma outra situação. Aqueles pontos de honra, honestidade, dignidade e fidelidade ensinados por Jesus, que os filósofos antigos ensinaram, que o Espiritismo adota, só ler, é somente lendo o livro dos Espíritos na parte lá ligada com as leis morais que a gente percebe isso. Então, a pergunta ela tem cabimento sim e tem que ser muito bem estudada, o tema tem que ser bem estudado para nós percebermos aonde está o valor da doutrina espírita como contribuição para esse mundo que há de vir, não é? Claro. Nós já falamos aqui em outras ocasiões, Milton, mas eu acho oportuno nós recordarmos que as leis universais elas não foram criadas pelo Espiritismo. E nem por nenhuma outra doutrina. Né? Então, o que acontece? Quando o Espiritismo fala de livre-arbítrio, foi o Espiritismo que criou o livre-arbítrio. Quando fala de causa e efeito, não foi o Espiritismo que criou a lei de causa e efeito. A comunicabilidade com os espíritos, com o mundo espiritual. Também não foi o Espiritismo que criou... Nem a reencarnação. Nem a reencarnação, nada. Nem a lei de evolução espiritual. Nada disso foi criado pelo Espiritismo. Isso já existe desde que o universo foi criado. E são leis estabelecidas por Deus. É isso que a gente tem que entender. O Espiritismo só juntou, Kardec só juntou tudo isso e colocou numa ordem que ele achou que era a melhor. Só isso, nada além disso. E apresenta essa
proposição, né? Proposição, exatamente para a nossa reflexão. A palavra é assim, a pergunta, como o Espiritismo vai contribuir? Vai contribuir exatamente como ele vem contribuindo. Olha, nós estamos falando da doutrina espírita, não estamos falando das atividades dos homens que se dizem espíritas e nem das sociedades que se dizem espíritas. Nós não estamos falando da doutrina em si. Não podemos confundir os homens com a doutrina, né? Vamos retirar da doutrina, da teoria espírita, o substrato do conhecimento, a fim de que o substrato, possa ajudar as pessoas a pensarem melhor. Porque tudo muda na vida de uma pessoa quando ela começa a pensar na sua realidade espiritual. Tem uma questão aqui, Milton, que está no Livro dos Médiuns, a questão 350, diz o seguinte, para aqueles que querem estudar, né, com atenção. Se o Espiritismo deve, assim como está anunciado, ocasionar a transformação da humanidade, isso não pode ocorrer senão pelo melhoramento das massas, a qual não chegará gradualmente e pouco a pouco, senão pelo melhoramento dos indivíduos. Perfeitamente. E não misturar esse melhoramento das massas com as ideias da massificação. Não é esse o propósito. É a popularização das ideias espíritas, primeiramente trabalhando o pensamento dos homens, as atitudes dos homens, porque são as atitudes e os pensamentos dos homens que fazem o trabalho refletir nas coletividades. Não é a massificação da doutrina. É a reflexão dos homens quando tiverem contato com esses ensinamentos que vão auxiliá-los na sua transformação e, naturalmente, a transformação da sociedade como um todo. É o tal o pessoal fala na transição, né? Isso mesmo, mas é fácil, é simples a gente imaginar isso. Agora eu gostaria de fazer uma proposta para o amigo que está nos ouvindo ou nos vendo na internet. Quantas vezes você usou e usa de uma expressão só porque ouviu de um espírito ou de um grande tribuno espírita, por exemplo, de um orador espírita, de um expositor espírita? Você usa a expressão que você ouviu, não usa a expressão sobre a qual você refletiu e chegou àquela conclusão de que é verdadeira. Qual é a diferença? A diferença é que nós não podemos atribuir foro de verdade a nada que não possa ser devidamente comprovado. E o Espiritismo propõe essa comprovação, essa reflexão. Por isso que se diz que Allan Kardec foi cartesiano, isto é, ele adotou o pensamento, a filosofia, a doutrina de René Descartes, naquilo que ele tem da busca da verdade pelo conhecimento próprio. É cada indivíduo, estou falando isso devido a essa leitura que você fez, do melhoramento do homem, primeiramente, e depois das coletividades. É exatamente assim que deveria funcionar, mas não é o que está acontecendo. Uma grande quantidade de pessoas vão seguindo líderes como se eles pudessem guiá-los. E não é assim que funciona a melhora de um mundo. A melhora de um mundo não é pelas lideranças, é pela reflexão de todos os homens, a adoção de um novo comportamento, de um novo pensamento para a melhora social do nosso planeta. Ninguém vai fazer nada por nós, né? Não. A melhora que nós temos que realizar em nós mesmos, somos nós que tem que fazer. Não vai chegar nenhum salvador, quem quer que seja, e vai fazer que nós viremos santos do dia para a noite. Até mesmo porque não existe salvação. Existe o processo de transformação pelo conhecimento de ordem moral. E nós temos que assumir essa nossa parte. E a gente tem que pensar sobre isso. Nós estamos falando aqui, às vezes, não é que a gente quer que você acredite, né? Não, no que nós falamos aqui. É importante que pare e reflita. Se eu ficar doente, alguém vai no médico por mim, tomar a injeção por mim? Não, eu que tenho que fazer. A transformação que nós temos que realizar, somos nós que teremos que fazer. Ninguém vai fazer nada por nós. Se eu vou no banheiro, ninguém vai no banheiro por mim, né, Milton? É verdade. A gente tem que ter essa noção.
né? Das coisas que a gente quer conhecer e quer transformar, que depende de nós. E a gente espera que o mundo melhore, mas essa melhora do mundo depende também da nossa melhora. E nós precisamos pensar fortemente nisso, porque normalmente a gente faz críticas às coisas que não estão adequadas. Sim, só que nós temos parte também na mudança. Somos nós que, juntamente com os outros, criamos essa possibilidade. Agora, Coelho, você no comecinho do nosso programa fez uma referência muito interessante que eu deixei para fazer um comentário logo mais no calor do nosso debate aqui, que é ligado com o progresso material e a evolução espiritual. Lembra-se que você fez que um não acompanha o outro, e é verdadeiro isso daí. O progresso material sempre estará na frente da evolução espiritual, enquanto no sentido global os homens não pensarem melhor na parte moral. O que faz disparar a evolução espiritual é o despertamento de ordem moral. E há uma distância muito grande. O intelecto, o conhecimento intelectual não acompanha o conhecimento moral da humanidade. E isso faz refletir do resultado. Mas eu só acho que, não sei se eu estou errado no meu pensamento, mas é a partir do momento que o espírito adquire um conhecimento científico que ele pode começar a fazer reflexões para as mudanças morais necessárias para a sua evolução. Muito bem. Então isso significa o quê? E nós precisamos tomar cuidado com esse assunto de que vamos fazer o progresso emocional antes do progresso intelectual. E isso não é bom, porque a emoção não deve governar a nossa vida. O que deve governar a nossa vida é a razão. Erra mais quem governa a vida pela razão do que erra mais aquele que governa a vida pela emoção do que aquele que governa a vida pela razão. E também essa questão de errar, nós estamos aqui para fazer experiências. Nós vamos cair e levantar. Isso é verdade. Errou, segue em frente. No momento seguinte, pelo menos nessa lição, eu já sei o que não fazer. Só que se eu fizer de novo, aí eu tenho que lembrar do que Jesus falava. Vai e não erre mais. Se eu já sei a lição, se eu continuar errando, eu vou sofrer as mesmas consequências. É isso aí. É simples assim, né, meu? Esse é um ensinamento bem popular, meritório pela natureza, né? Do aprendizado através das experiências novas que o Espírito faz. Então, respondendo à pergunta muito inteligente do nosso amigo ou da nossa amiga ouvinte ou espectadora, como o Espiritismo vai contribuir para a melhora do planeta? Primeiro, fazendo uma proposta de reflexão para o homem e depois para as coletividades. Posso garantir que quando os homens pensam nesse assunto, com seriedade, responsabilidade, dedicação, empenho, pertinaz, extrai conhecimentos simplesmente notáveis para a sua vida. Conforme disse bem o Coelho, o indivíduo, sabendo que a experiência do passado ela foi errônea, ele não comete o mesmo erro porque sabe que vai ter as mesmas consequências. E que nós possamos fazer a nossa parte direitinho, né, Milton? Sim, porque senhor. nós nos programamos para vir aqui cumprir algumas tarefas, se podemos chamar assim. Então nós temos que aproveitar esse momento, porque sabe quando nós teremos uma nova oportunidade que essa é o melhor momento, são as melhores condições que a gente tem para aproveitar como espírito encarnado, né, Milton? E Kardec escreveu o seguinte, com isso eu encerro a minha participação. E que cada um traga o seu tijolinho para esta grandiosa obra e se contente em ser um simples operário. É isso aí, meu amigo Milton. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.